Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Ai, eu não sei nem por onde começar esse vídeo. Eu não sei o que está acontecendo com o Santos na Vila Belmiro. O que foi o jogo de ontem, né? O Marcos Leonardo, numa noite que nada dava certo para ele, até o momento do pênalti que ele converteu. E aquela defesa do João Paulo no último minuto lá no pênalti do Atlético Mineiro. E ele defende a bola, mas enfim, a bola quica por cima dele e entra no gol. Enfim, lances assim bizarros e a gente fica sem entender, né? Sem poder como. Eu não sei como explicar pra vocês o que aconteceu, mas acredito que vocês assistiram e sabem melhor do que eu o que vocês viram, né? Mas enfim, vamos falar do jogo, porque o Santos ontem criou bastante, né? Teve muitas oportunidades, o Santos teve as melhores oportunidades da partida, mas não soube aproveitá-las bem. Só com o Marcos Leonardo no primeiro tempo a gente teve 3 lances claríssimos de gol que ele não conseguiu converter. Inclusive, um desses lances, o Bandeira acabou apontando impedimento, né? Mas a gente viu ali que era um lance muito ajustado, então poderia ser que não estivesse impedido. No segundo tempo, ele teve uma outra oportunidade que ele sai ali entre os 2 zagueiros do Atlético Mineiro, fica de frente o Everson e acaba finalizando em cima dele. Então, assim, ontem não era uma boa noite pro Marcos Leonardo até o momento do pênalti, como eu disse, no pênalti ali no segundo tempo. Ele conseguiu converter no final do jogo, basicamente. Ele converte o pênalti e empata o jogo, que até então estava 1-0 pro Atlético Mineiro, né? O Atlético tinha feito com o Hulk um pouco antes. E na sequência, assim, fez o pênalti, converteu o pênalti e na sequência teve um pênalti pro Atlético. Nacho foi lá e converteu também no lance bizarro do João Paulo, como eu disse, né? O Nathan que cometeu o pênalti, eu elogiei tanto o Nathan, falei que não tinha entendido a saída dele daquele jogo contra o Internacional. Ontem ele não foi tão bem assim, né? A gente viu que ele fez o pênalti, um pênalti assim, bem infantil, acabou sendo expulso ali, mas enfim, era o último lance do jogo, prejudicou a gente, prejudicou o nosso resultado, que a gente estava conseguindo pelo menos um empate, que não seria de bom tamanho pra gente ainda assim, mas a derrota acabou sendo pior ainda, porque como eu disse, o Santos criou as melhores chances ontem, mas sobre o Nathan, ele não conseguiu apresentar o futebol que ele apresentou no jogo contra o Internacional, que ele tinha entrado muito bem, e não foi substituído, né? Como podemos ver, ele acabou fazendo o pênalti. E assim, o Orlando, ele demorou muito pra mexer no time, porque apesar do Santos ter criado algumas chances, como eu disse, criou as melhores chances, a gente sentia ali, principalmente no nosso meio campo, que o Sanches e o Luan já tinham passado da hora de sair do jogo. Mas o Orlando não mexeu até a gente tomar o gol. Aí a gente toma o gol e aí sim ele resolve mexer no time. Mas ele mexe errado, pelo menos na minha visão. Um outro ponto importante também foi que a gente acabou perdendo o Soteldo muito cedo na partida, ali aos 32 minutos do primeiro tempo. Ele acabou sentindo, precisou ser substituído, o Lucas Braga entrou no lugar dele. O Lucas Braga até que entrou bem, conseguiu fazer a dele por ali. O Ângelo também funcionou bastante no jogo, mas assim, nosso meio campo eu sentia que estava faltando alguma coisa ainda. Muito erro de passe também. O Luan ele ainda não conseguiu entrosar com o time, apesar dele ter feito gol aquele dia, eu ter falado que poderia ser a virada de chave para ele. Não foi exatamente isso que a gente viu. O Luan ele ainda tá errando muito, eu tô sentindo, pelo que eu vejo pelo menos, que ele tem ainda uma certa dificuldade, um certo medo de tentar avançar com a bola sempre que ele recebe. Ele acaba tocando de lado ou para um jogador que tá vindo de trás, ele não consegue avançar com a bola e tentar alguma coisa, porque ele é o articulador do time, né? Ele tá ali para tentar armar o time, né? Pelo menos na posição que ele tá sendo escalado. E ele não consegue fazer isso, ele não conseguiu fazer isso ontem. E a bola passa muito pouco por ele. Não deveria ser assim. Por ele ser esse articulador de armar jogadas, a bola deveria passar mais por ele. E não é isso que tá acontecendo, não é isso que a gente viu ontem. Bom, com essa derrota, a gente estacionou nos 37 pontos, caímos para a 13ª posição e acaba ficando um pouco preocupante a nossa situação, né? Se a gente ainda tava... Eu já tô preocupada há algum tempo porque o Santos não consegue emplacar uma sequência de vitórias, né? Às vezes vence um jogo e depois perde ou empata.
sequências ruins a gente consegue. Vitórias seguidas, derrotas seguidas, empates seguidos, mas vitórias seguidas está difícil. A gente não consegue emplacar vitórias seguidas. E a gente tá na 13ª posição. E eu acho que o primeiro na zona de rebaixamento tá com 30 pontos, né? Então, assim, mais 2 jogos, esquece, né? E agora o próximo jogo a gente só joga na segunda-feira contra o Juventude na Vila Belmiro. Depois a gente sai pra enfrentar o Bragantino, eu acho. E depois a gente recebe o Corinthians na Vila Belmiro. Então são jogos importantes, mas difíceis. A gente viu que o Juventude empatou, buscou o empate contra o Corinthians, mesmo jogando em casa, né? Mas ainda assim, a gente não pode vacilar, porque a gente vai pegar um time que tá na parte de baixo da tabela, porque a gente também tá na parte de baixo da tabela, né? Mas o Juventude, ele é lanterna, e a gente não pode vacilar, porque esses times são os famosos encardidos, né? Acabam dando mais trabalho do que aparentam dar. E o Santos, por sua vez, também não tá se dando ao luxo de ficar achando que vai ser um jogo fácil, porque ele mesmo não está conseguindo fazer bons jogos. Ontem eu acredito que a gente pode apontar vários culpados, né? O Marcos Leonardo, que não estava num bom dia e não conseguiu finalizar muitas bolas, acabou finalizando em cima do Everson. Claro que o Everson também merece créditos por ter defendido, né? Mas ainda assim, o Marcos Leonardo, por ser quem é, eu não esperava ele perder tantos gols assim na noite de ontem. Sempre venho falando que a bola precisa chegar mais nele, que ele é um centroavante muito bom. E quando a bola chega, ontem chegou muitas vezes e ele não conseguiu finalizar da forma que deveria, só conseguiu na bola parada, né, no pênalti, que ele converteu. E a gente pode apontar também outro ponto ali, o Orlando, como eu disse, que acabou mexendo muito tarde na partida, depois que a gente tomou o gol, e quando mexeu errado. Então, assim, muitas coisas a apontarem, né? Muitas coisas a apontarem, e fica complicado, porque a gente só vê o Santos despencando na tabela. Como eu disse, a gente já tá na 13ª posição, estamos na parte de baixo da tabela já. Começa a querer acender a luzinha vermelha, isso se já não acendeu, pelo menos pra mim já acendeu, mas enfim. É isso, gente, eu não sei mais o que dizer. Ontem o jogo foi complicado. A gente deu muito azar no jogo de ontem, mas ao mesmo tempo parece que a gente buscou esse azar. Ele não aconteceu porque, aconteceu. Parece que a gente quis que esse azar tivesse ali com a gente por conta de como foi toda a situação do jogo ali. Eu tenho que falar do Sócio Rei aqui também, mas com que graça que eu falo de Sócio Rei depois do jogo de ontem, né? É complicado, a torcida tá revoltada também. A torcida ontem ficou gritando, né, que tem que honrar a camisa do Santos. E realmente, às vezes a gente olha para alguns jogadores e a gente vê que tá faltando alguma entrega ali, né? Mas é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo. E o que vocês acharam das substituições do Orlando, principalmente. Como eu disse, eu não concordei tanto assim. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!